Nós trabalhamos, desenvolvemos mais o while esta semana, ao longo de todas as partes, né, dessa semana 5. No entanto, a gente ainda não viu um exemplo de funções. Nós não resolvemos nenhum exercício usando funções. No entanto, cada estudante pode, na hora de resolver sua lista, já pensar em usar as funções sempre para qualquer exercício que você for resolver. Você já tendo os recursos, eles devem ser usados. Aqui, nós alteramos o programa 7, na verdade o enunciado do problema 7, da parte 7, para que a gente possa usar funções. Então vamos resgatar o que falava, o que solicitava lá na parte 7. Solicitava uma lista de valores inteiros e para cada um deles informava se ele é primo ou não. O que agora nós vamos fazer? Separar a verificação de o número ser primo ou não. Então vai ter uma função para fazer isso. Não vai ser feito dentro do programa principal, vai ser feito no programa, na função, aliás, chamada verifica primo. Então eu pego o input do usuário, para aquele número eu mando para a função verifica primo, que se for primo retorna 1, se não for retorna 0. E aí imprime o resultado para cada um deles. Então o que acontece aqui, olha, eu copiei o programa da parte 7, tá? É ele que está aqui embaixo, porém ele não usa função. E agora a gente tem que fazer ele usar a função. O que acontece? Tem uma parte dele que é a entrada de dados e uma outra parte é para calcular, para verificar se ele é um número primo. Nós vamos ter que separar essas partes. Então, eu vou criar aqui a função, o nome dela é verifica primo, né? Então, def verifica primo, ela vai receber um número n e ela vai fazer algumas coisas aqui, retornar 0 ou retornar 1. Então, vai depender dessa flag. Ó. Eu tenho que começar... Bom, vamos lá, vamos por partes. Esse while aqui de fora, ele serve para permitir com que vários números sejam informados. Então, ele não vai ter na minha função. O que está aqui para baixo, sim, tá? Mas vai estar um pouco diferente. Vamos lá para a gente fazer uma cópia aqui para cima primeiro e depois ver o que a gente precisa e o que a gente não precisa. O conte começando em 2 é por causa da verificação desse número primo. Vai acontecer para todos os valores de num que rodar aqui. Ó. Então, tanto o conte igual a 2 como a flag recebendo true, que inicialmente é true, e o while aqui verificando se em algum momento essa flag passa a ser false, tudo isso vai acontecer. Agora, o que nós temos que fazer é, se a flag, no caso, for true, ele vai, ao invés de imprimir, ele não vai imprimir. Ele vai retornar 1, caso ele seja um número real. Um número primo, aliás. Ou ele vai retornar 0, se não for. Então, retorne 0. Importante é isso. A função ela tem uma entrada, que vai ser o próprio número n. Tem outras variáveis aqui dentro, tudo acontece aqui, seja usando n ou usando as outras variáveis. Lembrando o seguinte, aqui eu usei num, tá vendo? Então aqui embaixo eu teria que trocar tudo num para n. N, se aqui em cima eu quis usar n como o nome da entrada do verifica primo, então aqui é n, e é isso. Acho que já substituí todos. E aqui embaixo agora eu tenho que mudar, né? Ficou tudo aqui, olha. Então toda essa parte aqui vai sair, mas vai ser feita a chamada da função aqui, ó, da função verifica primo. Então eu vou fazer assim um resultado, um res, variável res de resultado, receber a chamada do verifica primo passando um num. Então isso está acontecendo se o num for maior do que 0, porque só nessa situação que é para chamar, senão ele sai. Né? Não sei se está claro aqui, a hora que ele sai. O programa pessoal recebe como uma lista de valores positivos. Chamando... Tá, bom esclarecer aqui. Ó. Termina se o valor informado for 0. For menor ou igual a 0. Vamos chamar assim. Então, esse while, se o num, aliás, for
for menor ou igual a zero, exato. Então, só se ele for maior do que zero que ele vai entrar, chamar verifica primo, e o resultado vai estar aqui. Só que agora eu não tenho mais flag. Eu tenho o retorno sendo 1 ou 0. Somente isso. Então, se o res, que é o retorno, for igual a 1, o número é primo. Se não, é porque foi 0, então o número não é primo. E aí ele vai pedir um outro número, porque ele vai realmente rodar em sequência, né? E aí se entrar com 0 ou um número negativo, ele vai sair, nesse caso. Então vamos executar, ver o que está acontecendo. Então entre com o número 6. O número 6 não é primo. Então o que ele fez? Ele me pediu, tudo começou aqui embaixo, ele fez o seu input aqui do número inteiro. Esse número era maior do que 0, então ele entrou, chamou o verifica primo, pegou o resultado, que foi 0, verificou se esse resultado era igual a 1, se fosse ia ser primo, mas não foi, ele veio no else. E aí ele falou, o número 6 não é primo, certo? Se eu entrasse aqui, eu vou entrar com outros números, vou entrar com 7, 7 é primo, 3 é primo, 2 é primo, 9 não é primo, 21 não é primo, 23 é primo, e assim por diante. E aí na hora que eu entrar com 0 um número negativo, ele vai sair. Então veja, eu separei o programa, isso que é importante. Criei a função verifica primo para fazer uma coisa específica, que agora ela pode ser usada em qualquer lugar, desde que eu organize esse arquivo e tire a função principal. Mas ela agora é útil para mim em qualquer lugar do meu programa. Não precisa ser só no trechinho que estava aqui embaixo do programa, mas qualquer momento que eu quiser fazer uma chamada verifica primo em outros programas, basta eu adicionar aqui uma biblioteca. Enfim, o programa fica mais componentizado, né? Caso, à medida que vocês forem fazendo as listas, é bom você ir testando. Deixa eu fazer isso aqui usando função, fazer aquilo outro. Há casos onde ele pede explicitamente. Não é sempre que houver o pedido explícito de usar a função que recebe isso, retorna aquilo outro, você tem que fazer da forma que está sendo solicitada. Mas qualquer outro programa você pode fazer do seu jeito, inclusive usando funções, agora que você já sabe.